Meus irmãos, neste momento de edificação da palavra do Senhor, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10º. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10º, a partir do versículo 46. Observe a leitura da palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. A presença de Jesus enche o coração de luz. Quando a graça divina invade a nossa vida e nos enche da sua luz. Esse texto bíblico é uma passagem muito importante e conhecida de todos os que conhecem a Bíblia. O texto do cego de Jericó, chamado Bartimeu, é muito falado no contexto daqueles que conheceram a maravilhosa luz de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento difícil em toda a nossa humanidade. Momento difícil em que parece que a escuridão do medo, a escuridão do desespero, a escuridão das incertezas tomou conta dos corações dos humanos. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos em que, diante do que passamos, do que vivemos e diante dos desafios que nos seguem, como o Covid-19, nos mostram como precisamos e necessitamos da graça do Senhor Jesus. Como necessitamos daquilo que o Senhor deseja nos orientar. Como precisamos de seguir o nosso Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a meditarmos nesta hora sobre a graça, quando a graça divina vem e nos enche o coração de luz. Quando a graça divina vem e invade o nosso coração de luz. O texto bíblico diz que Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão estava chegando em Jericó. Jesus era sempre seguido por uma grande multidão. Era sempre seguido por aqueles que queriam ouvir as suas palavras, por aqueles que queriam ser curados diante das suas mazelas, por aqueles que precisavam ouvir a voz da salvação. E é neste momento que, quando adentra a cidade de Jericó, ele encontra, diante de tantos que estavam ali, um cego que estava à beira do caminho. E quando a graça divina invade o nosso coração, vem ao nosso encontro e nos enche o coração de luz, a graça divina começa a mostrar quem realmente somos.
O texto bíblico diz, no registro do evangelista Marcos, que Jesus e uma grande multidão estava entrando. E o texto começa a citar a respeito de Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha como o texto bíblico nos traz um relato de um homem que estava diante das perspectivas da sua vida, diante das perspectivas da sua história, totalmente fadado a ficar daquela forma, a ser mendigo para sempre, a se tornar uma escória social, a viver sempre na beira do caminho. Mas a graça divina vem ao encontro deste homem, apesar dessas perspectivas negativas na sua vida. Apesar daquilo que estava fadado pelos olhos humanos, pelos olhos sociais. E é assim, meu querido, que a graça divina também vem ao nosso encontro. Ela vem ao nosso encontro para nos encher o coração de luz, apesar das nossas perspectivas negativas diante do nosso viver. Eu gostaria que você recebesse essa mensagem nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está o íntimo da sua alma, mas essa graça divina que nos enche o coração de luz, vem ao seu encontro, apesar das suas dificuldades. É justamente aí que essa graça divina chega para que você possa visualizar além das suas adversidades. Mas a palavra de Deus também diz que, no versículo 47, que quando a multidão caminhava com Jesus e os seus discípulos, o versículo diz que, e ouvindo o cego Bartimeu, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus queridos, quando a graça divina vem ao nosso encontro e nos enche o coração de luz, ela nos vem apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas adversidades. Mas ela também nos move a ouvirmos e clamarmos por socorro. A palavra de Deus diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Quando a graça divina vem ao nosso encontro e nos enche o coração de luz, nos enche a vida de luz, a graça divina nos faz clamarmos ao Senhor. E clamarmos o Senhor de nossas vidas. Clamarmos realmente quem deve ser clamado. Clamarmos realmente na certeza de quem nós estamos clamando. E aqui nasce, no coração de um homem que está totalmente à beira, à margem social, fadado à derrota para toda a sua vida, aqui nasce no mais íntimo do seu coração uma declaração de fé preciosa, porque ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama Jesus, porque esse será o nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ele chama filho de Davi, porque ele direciona a sua fé, os seus gritos, a sua fala convicto ao Messias prometido, aquele prometido por Deus que tiraria o pecado do mundo e que libertaria o povo das trevas. Ele também clama: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Ele clama ao Senhor mostrando o seu estado, mostrando a sua miséria, dizendo: Jesus, tenha compaixão de mim. Meus queridos, quando a graça divina vem ao nosso encontro e nos enche da sua maravilhosa luz, ela nos mostra que devemos clamar o socorro do nosso Senhor. Devemos clamar, abrindo os nossos corações, declarando quem é o nosso Senhor. Devemos sim, com toda a convicção do nosso coração, movidos e repletos do Espírito, clamarmos por fé que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas a multidão repreendia o cego para que se calasse. Mas ele não ficou simplesmente acomodado diante do pedido daquela multidão. A Bíblia diz que ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa graça maravilhosa nos leva a clamarmos por socorro, mas nos leva a continuarmos perseverante diante daquilo que nós esperamos, que é o socorro, que é a sua misericórdia, que é o seu perdão, que é o seu milagre na nossa vida, que é a mudança de perspectiva que nós recebemos em Cristo Jesus. Quanto mais o cego clamava, a Bíblia diz que no versículo 49, parou Jesus e disse. Perceba como a graça de Deus, ela faz algo na nossa vida, nas nossas vidas, como fez com o cego Bartimeu. Apesar das suas perspectivas negativas, a graça divina chega a Jericó. A graça divina manifesta no coração daquele homem e o faz clamar por socorro. E agora a graça divina para toda a multidão, todos os discípulos, todas as expectativas de todos que estavam ali cessam, porque a graça divina, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, a luz do mundo, para e manda chamar aquele cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A graça divina vem ao nosso encontro e nos enche de luz, mostrando não somente para termos bom ânimo, não somente para nos levantarmos, mas para dizer que somos chamados para nossa salvação. Somos chamados por Deus para mudar a nossa própria perspectiva. Somos chamados por Deus para transformar-nos por completo. Somos chamados por Deus para realizarmos os seus propósitos. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. A maior necessidade daquele homem era ver. Mas antes mesmo que os seus olhos pudessem ver, o seu coração já estava visualizando a graça salvadora de Jesus. O seu coração já estava inundado com a convicção, com a certeza de mudança em Cristo Jesus.
Tanto é que quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, ele logo responde que eu torne a ver. Mas imediatamente a palavra de Deus diz no versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Quando a graça divina vem ao nosso encontro e nos enche de sua luz, podemos visualizar, podemos experimentar, podemos receber pela fé a salvação de vida eterna. Bartimeu nunca mais foi o mesmo a partir daquele momento, porque a graça de Deus tinha propósitos, apesar das suas perspectivas negativas. A graça de Deus moveu seu coração para crer e ouvir e clamar por socorro. E a graça do Senhor manifestou, trazendo vida eterna ao seu coração. Imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Você tem seguido Jesus? Apesar de estar, talvez, a maior parte do seu tempo dentro de casa, aí dentro de casa, os seus olhos têm visto Jesus? Você tem meditado na palavra de Jesus? Você tem ouvido a doce voz de Jesus? Você tem dedicado seu tempo para falar com Jesus? Meus queridos, a graça divina vem ao nosso encontro para nos encher o coração de luz. Que essa luz de Jesus abençoe você, onde você estiver. Que a graça de Jesus abençoe toda a nossa nação, todo o nosso mundo, para que possa ver na Covid-19 não uma ameaça, mas que possa ver na Covid-19 um alerta para que receba e converta a esse Jesus, que é a luz do mundo. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor te guarde. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a graça maravilhosa do Senhor invade os nossos corações e nos traz perspectivas de vida eterna. Nos revela a Tua palavra e nos leva a pedirmos socorro, socorro bem presente nas tribulações. Que possamos, ó Deus, neste momento, estar seguros em Jesus, receber dessa luz maravilhosa, iluminando a nossa vida, o nosso coração. E que, ó Deus, todo o teu povo, que tenha a oportunidade de ouvir, de estar neste momento diante do Senhor, que possa também, ó Deus, ser impactado pelo Senhor e pela força do teu poder em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, que o amor do nosso Deus Pai e que o consolo, o conforto e a iluminação do Espírito Santo esteja em seu coração, esteja no seu lar e esteja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.